Olá a todos, bem-vindos à terceira entrevista Pessoas do FISB.pt. Hoje estamos aqui com o Miguel Vieira e vamos então dar início à nossa entrevista. Antes de começarmos, vou fazer uma breve introdução sobre a vida do Miguel, antes de passarmos às questões. Então, o Miguel tem 39 anos, é pai de 3 filhos, tem 5 chihuahuas, é alguém que pertence à equipa tática da administração interna, portanto já podes falar um pouco disso a seguir. Fundou em 2010 duas empresas, uma delas é a cadeia de ginásios Ironman, que contou com cerca de 3 ginásios, e a Global Investimentos, que é uma empresa de investimentos que trabalha na compra e venda de propriedades. Em 2014 ocupou o cargo de embaixador da BNI e que depois passou a diretor consultor em 2015. Em 2016 começou então a sua carreira no imobiliário como diretor de recursos humanos na 121 TP Family. Em 2017 ocupou também o cargo de diretor de recursos humanos na Remax Prestige, tendo passado a exercer como consultor imobiliário a partir de 2018 e a 9 de abril de 2019 fundou a atual da Sellers, agência que representa como fundador e CEO. Miguel, obrigado por me dar esta oportunidade desta entrevista. Vou começar por te fazer uma questão que é, começaste como gestor de empresas e fizeste esta transição para o imobiliário. O que é que te levou a essa tomada de decisão? Portanto, o setor imobiliário, e como todos nós sabemos, a percepção quando nós abraçamos esta atividade, a forma como nós temos que nos ver a nós próprios, efetivamente, é como empresários. Portanto, não temos um paycheck definido ao final de cada mês, portanto, recebemos só através dos nossos resultados, só aí é que nós efetivamente temos os dividendos de todo o nosso trabalho. Portanto, isto acaba sempre por ser um negócio extremamente justo, porque se trabalhamos bem, ganhamos bem, se não trabalhamos bem, não ganhamos tão bem ou não ganhamos de todo, não é? E isto é aquele trabalho que nos desafia. Pegando e fazendo aqui um bocadinho aqui a ponte do que estavas a dizer relativamente à gestão de empresas, eu vi aqui ou senti aqui a oportunidade, tendo já esta experiência como gestor de empresas, senti aqui a oportunidade de lançar este negócio e de me lançar neste negócio e queria saber e aprender um bocadinho mais sobre ele. Daí eu peguei na experiência que já tinha de gestor de empresas, tudo aquilo que é necessário ter, portanto, a relação com o cliente, a abordagem, toda a componente de organização e de estrutura que é necessário para teres este negócio e teres uma equipa desenvolvida com sucesso. Portanto, como nós sabemos, nada se faz sozinho. Exato. Conseguimos unicamente se estivermos bem assessorados, não só por boas pessoas, mas também com uma estrutura forte, com uma marca forte, ou com uma marca, obviamente, que tu estejas a criar. E eu acho que a minha marca, essencialmente, que tem força neste mercado, é a minha marca pessoal. É a marca pessoal Nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, vamos falar da tua marca pessoal. Relativamente à oposição que ocupaste como diretor de recursos humanos, tu tiveste muitas pessoas que entrevistaste ao longo do tempo. Foram 2 anos a entrevistar pessoas, passou muita gente pelas mãos e filtraste muita gente que quis começar no ramo imobiliário. Na tua opinião, tendo em conta que viste esta transição desde quem entra e se candidata a uma função a quem depois acaba por exercer a profissão, o que é a característica que mais te salta à vista como sendo a característica de sucesso no consultor imobiliário? Bem, eu acho que aqui leva-nos um bocadinho para o ponto da veia comercial, e há uma relação muito direta e muito forte e bastante expressiva da atitude de cada um de nós. Portanto, eu penso que efetivamente é aquela componente que tem que ser mais valorizada. Eu tive passaram-me imensos consultores, portanto, pela mão, pelo qual eu tinha o meu crivo, obviamente, e era um crivo bastante apertado e bastante seletivo, ainda mais, efetivamente, quando estive na Prestige. A seleção, efetivamente,
era muito apertada. Há aqui 3 ou 4 pontos, 3 ou 4 características que têm que ser intrínsecas de um consultor. Uma delas já te falei, efetivamente, é a atitude. Acho que quem está disposto, quem tem a humildade suficiente para querer aprender e tem a atitude mental certa e a resiliência certa para querer saber mais, para querer aprender mais, para querer crescer, seguramente são pessoas que vão se ingrar nesse negócio. Porque de uma forma ou outra, com um método ou outro, e cada um de nós adapta a sua estratégia ao que melhor lhe traz resultados. Nós falamos imenso e neste setor é muito mencionada a questão das tarefas de elevada rentabilidade, não é? Portanto, nós devemos nos focar nas tarefas de elevada rentabilidade. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Portanto, eu conheço consultores que o bate-porta para eles é fortíssimo, é uma das suas maiores componentes de captação de novos negócios. Há outros que são estratégias de marketing e tecnológicas nas redes sociais, e afins. A que funciona perfeitamente para mim e que eu me adapto muito bem, porque tenho uma força muito grande e uma facilidade muito grande de comunicação, é o telefone, portanto é o chamado FISB, não é? Ou a venda pelo próprio, e porque efetivamente consigo comunicar bem, e essa estratégia enquadra-se bem e funciona bem para mim, e é a forma obviamente como eu uso. Portanto, 3 características: a atitude, obviamente, a humildade também, a vontade é determinante, independentemente do teu background. Eu conheci consultores fantásticos. Uma das pessoas que eu conheci, posso dar um exemplo, é uma excelente vendedora na Remax, uma grande vendedora na Remax. E o histórico dela, ela era cabeleireira, portanto em Benfica, e se calhar à primeira vista, não é? Será que cabelos e casas têm alguma relação direta? Se calhar não tem, obviamente não tem, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é a relação que tu crias com as pessoas. E efetivamente nós sabemos que eu não vou muito ao cabeleireiro, não é? Como se nota, mas nós sabemos que os sítios e que os salões de cabeleireiro são ótimos sítios para se criar relação, não é? E a relação é, obviamente, a relação e a confiança são a base do negócio, e ela hoje passou neste caso, passou pela minha seleção. Ainda hoje ela me agradece pelo facto de eu ter aceitado o desafio e a ter recebido na agência, e estou muito orgulhoso pelo trabalho que ela está a desenvolver e também pelo meu trabalho, porque isso teve um impacto direto depois também na faturação, obviamente, não só dela e da agência, como é óbvio, e eu fui contratado para isso. Não é? Muito bem. Ótimo. Eu tenho aqui mais uma questão que tem a ver com este tempo que passaste como diretor de recursos humanos. Tendo em conta que desta visão mais ampla, porque vês o desenvolvimento destas pessoas, tu conseguiste tirar, enquanto diretor de recursos humanos, possivelmente algumas ideias daquilo que depois irias implementar tu próprio na tua atividade como consultor imobiliário. Recordas-te de algumas características que tu tenhas utilizado na tua atividade e que usas ainda hoje, que tenhas retirado como aprendizagem deste tempo em que estiveste como diretor de recursos humanos? São trabalhos distintos, são papéis distintos. O facto de ter estado na seleção e na captação, de capital humano e de valor para estas 2 empresas do qual eu trabalhei, portanto, não só a 121, a Tipi Family, como também a Remax Prestige, eu consegui perceber algumas coisas. E uma delas é que, efetivamente, todos nós somos diferentes, isso sabemos, não é? Isso é ponto assente. E há estilos e métodos de trabalho que se adequam a cada tipo de personalidade, ok? Portanto,
passou por mim, e eu tenho esta experiência, portanto, consultores, e nós sabemos, por exemplo, o estilo ou o modelo de negócio da Era tem um determinado tipo de obrigações, né, nomeadamente visitas obrigatórias e recorrentes. Se eu estiver a dizer algo errado, corrija-me, por favor, mas enquanto diretor de recursos humanos eu tive a oportunidade de estudar as outras marcas, obviamente, para também perceber o que é que eles estavam a fazer de melhor e de diferente e que nós pudéssemos também adaptar e consegui perceber isto. Portanto, há consultores que se adaptam muito bem ao modelo lá está, tem a ver com a disciplina, como falámos em off, não é? Tem a ver com a disciplina, que aquela obrigação, as pessoas têm que ter esse compromisso, têm que efetivamente perceber e saber que têm que ir à agência para estarem constantemente comprometidas. Um pouco também como um coaching, não é? E depois há outro método de trabalho completamente independente, que é usado, por exemplo, na Remax ou na 121, que tu geres também o teu tempo e não tens essas obrigações, mas que dá-te uma maior liberdade, mas também uma maior responsabilidade, não é? Como é óbvio, não é? Como nós sabemos. E isto aconteceu na agência, portanto, pessoas que eram grandes vendedores na Era e que passaram, neste caso, pelo modelo de negócios da Remax e não se adaptaram, ok? E vice-versa, portanto, consultores que não eram grandes vendedores, por exemplo, numa KW e foram para uma Remax e hoje são consultores topo, ok? Hoje são consultores altamente reconhecidos, tenho em memória aqui alguns, eu tive que ver um bocadinho do estilo de cada um, obviamente, sendo que eles têm um método de trabalho deles, para efetivamente poder adaptar o meu. Sendo que tu és quem tu és, portanto, não consegues, tu não consegues copiar o estilo de outra pessoa, porque não és natural, ok? Exato. E o cliente vai perceber isso, o cliente vai sentir isso é intrínseco. Eu posso até utilizar, e obviamente nós utilizávamos algumas expressões, eu tive o privilégio e tive a honra e estou-lhe imensamente grato a isso, de ter trabalhado com os melhores ou dos melhores no setor imobiliário em Portugal, portanto, que é a equipa Nuno Gomes, é conhecido, e tive a oportunidade também, na perspectiva ainda de diretor de recursos humanos, de estar se calhar mais próximo deles, ainda nessa perspectiva que se calhar um consultor não estaria, não é? Como eu tinha uma relação direta direção-administração, tinha a oportunidade de estar mais tempo com eles e beber um bocadinho toda aquela experiência que é muito, muito enriquecedora. E aproveitei um pouco da experiência deles e do conhecimento deles para ultrapassar determinadas objeções e etapas que nos surgiam, mas com o meu estilo, com o meu drive, com a minha atitude mental. E isso resultou muito bem e é uma gratidão enorme que eu sinto pelo facto de ter tido, e digo isto com imenso orgulho, seguramente, se não é a melhor, uma das melhores escolas de imobiliário em Portugal. Foi uma mentoria para ti? Completamente, sim. Eu queria fazer aqui uma parte sobre este momento desde 2003 que partilhaste, porque nós estamos a falar aqui em off que tinha partilhado contigo, que acho que aquelas pessoas que têm um treino militar ou desportistas de alta competição são sempre pessoas com uma capacidade de resiliência acima da média. Sim. E tu desde 2013, hoje eu falei aqui na introdução, que fazes parte desta equipa tática do Ministério da Administração Interna. Podes explicar um pouco mais este teu outro lado do Senhor do Laço? Muito bem. Pronto, obviamente é uma componente que eu não partilho nas redes sociais. Tenho uma relação direta não com a minha segurança, mas com a segurança da minha família. E efetivamente eu desde 2003 tenho algumas comissões feitas no estrangeiro, representação nomeadamente pelas Nações Unidas, estive a representar as Nações Unidas durante 6 meses numa antiga colónia portuguesa, portanto em Timor-Leste, portanto desde 2003 que faço parte, portanto, dessa organização, que é a Guarda Nacional Republicana, com muito orgulho. Apesar de publicamente não expressar isto, e compreenderão obviamente as razões, não é? Claro. É algo que me traz
muito orgulho, traz uma satisfação muito grande. Eu gosto imenso do serviço que faço. Não tem a ver com a componente financeira. Às vezes as pessoas perguntam, mas Miguel, mas tu já tens um trabalho? E eu digo, efetivamente eu tenho um trabalho, mas eu não vejo as funções que eu exerço, neste caso na GNR, eu não a vejo efetivamente como um trabalho. Eu vejo que é o meu contributo para a sociedade, ok? É a minha componente social e é o contributo que eu dou, se calhar para uma maior segurança de todos nós, dos meus filhos no futuro, dos teus e da nossa família também. O que é que isto me trouxe, refletindo obviamente depois aqui na componente imobiliária, que é isso que nos traz cá, é o brio, é o atavio, é a disciplina, é o compromisso e é a humildade, ok? A humildade até mesmo de sabermos reconhecer, quando não somos capazes, ok? Eu dou-te um exemplo muito específico disso, agora reportado aqui no ramo imobiliário. Há pouco em off, como falámos, estávamos a falar aí do colega que falou anteriormente, o Joel Monteiro, não é? E surgiu-me uma oportunidade de negócio e também uma referenciação de um outro cliente que eu tinha, que está ligado à área da saúde. Eu trabalho com imensos clientes da área da saúde. Tive a sorte, o meu pai foi diretor financeiro da Sociedade de Ciências Médicas portuguesa, hoje já não existe, já é extinta, e então desenvolvemos muita proximidade e muita relação com vários médicos. Foi um cliente médico que me passou a referência, portanto, de um familiar e que me pediu para eu tratar, neste caso, neste caso até era uma situação um pouco delicada, porque estava um divórcio envolvido e requeria algum cuidado, não é? E algum recato no trato não só com as pessoas, mas também do próprio negócio. Não deixei de receber a referência, não deixei de entrar em contacto com as pessoas. A propriedade era no Cadaval, portanto, a 70 km do centro de Lisboa. É um mercado que eu não conheço, portanto, desconheço na totalidade, mas não quis perder a oportunidade de ir conhecer essas pessoas, até porque foi uma referência passada de um cliente antigo, e perceber qual é que era a dificuldade deles e tentá-los ajudar. E, efetivamente, aquilo que eu fiz foi reencaminhei, correndo o risco, obviamente, até estar a perder uma comissão de 5% para um valor de escritura que há de rondar ali os 475 mil, abdicar deste tipo de valores, para passar para um colega bem mais qualificado que eu, que por acaso também está a sediar, também reside ali na Rua dos Vinhos, e há uma maior proximidade. Eu tive a humildade suficiente de perceber e de reencaminhar que aquele negócio, efetivamente, não era... Tu não eras a melhor pessoa para ajudar naquele caso. Okay. Ótimo. E em reunião nos escritórios em Lisboa com o proprietário, o proprietário, mesmo eu passando o cliente para um colega, o proprietário reconheceu: Miguel, seguramente eu já percebi que estou a falar com um profissional de topo, porque só alguém que está muito seguro de si, que sabe efetivamente o que é que está a fazer e que tem responsabilização, é que faz isto, não é? Portanto, eu não sou a melhor pessoa, mas vou-lhe arranjar uma solução. Portanto, e quem será, onde você obviamente estará melhor enquadrado para a realização daquilo que pretende, que é vender o imóvel. Muito bem, parabéns. Miguel, então eu, neste caso, falámos destes contactos que chegam até ti. Eu tenho uma ideia, obviamente, que terá muito a ver com a tua marca pessoal, mas coloco-te a questão na mesma. Qual é que é o método de marketing no qual tu investes que te traz maior retorno no que toca à geração de leads, geração de contactos, ou seja, pessoas que estão interessadas em falar com o Miguel e querem trabalhar com o Miguel? Muito bem. A componente de marketing que eu uso, que mais retorno me traz, efetivamente, é as redes sociais, que tem uma relação direta com a minha marca pessoal. Que é muito engraçada toda essa história, mas já lá vamos, não é? Já lá vamos chegar. Mas para eu chegar a esta componente de marketing, há todo um trabalho que é feito nas redes sociais, há todo um trabalho, portanto, anterior, que já tem vindo a ser feito ao longo dos anos, portanto, ao longo de algum tempo. É curioso porque
tu tens mais pressão e tens mais força no marketing e nas redes sociais quando tu efetivamente já tens resultados ou já tens um trabalho desenvolvido. Toda a informação que eu partilho em redes sociais, quando é dia de laço, é mesmo dia de laço, ok? Portanto, não é uma... acaba por não ser um marketing completamente disruptivo. Portanto, é um marketing muito assertivo, que é utilizado, e esta estratégia é utilizada por vários comerciais, não é? Portanto, quando utilizam esta comunicação para o público em geral e para as redes que venderam, estão a apresentar resultados. Serviço, não é? Serviço, obviamente, serviço, resultados, muito bem, e isso tem um impacto direto depois quem está a fazer a leitura daquela mensagem. E, efetivamente, eu tenho algum retorno sempre que faço publicações e já estou neste patamar, ou seja, já estou neste ponto onde grande parte já são os clientes que me procuram a mim, efetivamente, para os representar na venda, porque confiam na venda do imóvel, porque confiam no trabalho que eu estou a desenvolver ou que eu vou desenvolver. Mas pegando aqui um bocadinho no princípio e falando sobre aquilo qual é que é o trabalho que tem que ser feito, a maior força de captação de contactos que eu tenho, e é por aí que tem que se começar. Portanto, nós vivemos numa era completamente tecnológica, é verdade, nós sabemos isso. Mas eu acho é a estratégia deles e eu respeito, obviamente, cada um tem a sua estratégia, mas eu acho difícil que se consiga gerar resultados desta forma. Nós vemos imensas promoções, nomeadamente no Facebook ou no Instagram: se tem um imóvel para vender, por favor, contacte. Eu gostava, não sei se existe ou não, eu gostava que houvesse uma estatística para perceber qual é que é o retorno. É um pedinte digital. É um pedinte digital, gostei desse termo. Mas qual é que é o retorno, efetivamente, que temos, que gera leads ou que gera contactos? Eu acho que é muito nulo, porque, lá está, não existe confiança. Nós estamos a falar, isto tem conversa com os clientes e tem que haver, efetivamente, isto é um negócio de muita responsabilização, de muito compromisso. Não é um negócio, efetivamente, para qualquer pessoa. E nós temos que perceber esta componente que é muito importante. O património é o segundo maior bem de todas as famílias. Obviamente que o primeiro bem é a própria família, não é? É os nossos familiares. E a seguir é todo o seu património. E o maior exemplo que eu costumo dar e que temos disso, e o exemplo mais expressivo, foi os incêndios que aconteceram em Pedrógão. Portanto, morreram 64 ou 66 pessoas. As pessoas deram literalmente a sua vida pelas suas casas. Houve pessoas e eu participei nessa ajuda, obviamente nessa ajuda, a equipa que eu represento, portanto, da Guarda Nacional Republicana, esteve presente também na ajuda a essas pessoas, ajudámos a retirar as pessoas e no resgate também neste caso, infelizmente, até de alguns corpos. E há que ter esta consciência. Portanto, quando nós estamos a falar de património, não estamos só a falar de vender uma casa, ou vender um apartamento, ou vender uma casinha. Muitas das vezes há propriedades que até já estão completamente pagas e foi o esforço de uma vida, não é? Portanto, tem que ter alguma responsabilização, tem que existir efetivamente algum cuidado para que as pessoas, quando nós estamos a trabalhá-lo, tem que haver essa sensibilidade, ok? Para que as pessoas percebam que isto não é só chegar e pôr uma casa à venda, não é só chegar e captar um contacto. Se quer vender, fale comigo. Não, porque há um trabalho todo por trás que tem que ser feito, que vai de encontro a isto que estávamos a falar, que é a tal relação e confiança. Para alguém te confiar, só como, não sei se pode chamar sorte, mas se calhar, não sei se vou designar o termo de sorte, mas é que alguém, efetivamente, se tu não tens resultados produzidos, ok, se não és uma pessoa com alguma consistência, alguém chega ao pé de ti sem te conhecer numa página social, ok, venda o meu imóvel. Pode acontecer, mas eu acredito que isso é muito esporádico. Eu concordo plenamente, eu costumo dar um exemplo que é, no mercado em que as comissões e os termos de negócio são quase todos os mesmos, o que é que leva
alguém a decidir por alguém que simplesmente está a colocar posts na internet a pedir imóveis ou a fazer spam. Não é por aí. É pela relação humana. Porque as pessoas tomam a decisão do ponto de vista emocional, não é? Muito bem, não do ponto de vista racional. Completamente. E para isso é preciso conhecer as pessoas e é por isso que também estamos aqui hoje. É verdade. A falar, porque não é só o digital, não é? Sim. A relação humana é muito importante. Próxima questão que eu te colocava, e agora sim falando daquilo que me levou a pedir-te esta entrevista e a querer estar contigo, que é porque o laço? Hoje não temos o laço, mas existe um motivo para o laço. Explica-me um pouco este conceito do laço, porque não é só apenas um adereço. Muito bem, sim, é verdade. Portanto, há uma história, portanto, eu já utilizava o laço. O laço, na nossa componente e na nossa vida social, tem uma expressão, vá lá, que nós se calhar podemos relacionar com comemoração, ok? Portanto, é aquilo que nós vemos muito, ou num casamento, ou num batizado, ou num momento especial. Portanto, algo que para nós é um marco significativo na nossa vida. E sobretudo aquilo que nós fomos falando no decorrer desta entrevista, vem isso mesmo. Portanto, a venda de um imóvel é um marco importante não só para quem está a vender, não é? Porque efetivamente tem uma vida e uma história construída naquele imóvel, muitas vezes durante muitos e longos anos, onde a sua família cresceu, onde a propriedade obviamente tem muitas memórias, tem muitas histórias para contar, e também para quem está a adquirir, não é? Porque é aí que vai iniciar a sua nova vida e que vai construir efetivamente essas memórias. Eu, enquanto diretor de recursos humanos, nomeadamente na Prestige, utilizava o laço no meu dia-a-dia. Não todos os dias, obviamente, nem que fosse num dia ou outro por uma razão especial, mas havia momentos que eu efetivamente utilizava o laço, ia para as reuniões e decorria às reuniões com o laço colocado. E efetivamente o laço foi uma ideia que me surgiu. Disse, muito bem, então e por que não nos dias de maior relevância, de maior importância, nomeadamente assinaturas de contrato de promessa, compra e venda, não é? Ou até nos dias de escritura, colocar o laço, e começámos aqui a desenvolver esta marca pessoal e esta imagem, portanto, do consultor, portanto, do senhor do laço. Quais é que foram os efeitos e as repercussões que tiveram? Eu, quando iniciei as minhas funções como consultor na Prestige, ali no cruzamento da Alameda das Linhas Torres, juntamente com o Hospital Polivalente, havia lá 2 imóveis. Eu quis me especializar e especializei-me maioritariamente na zona do Lumiar, porque foi uma zona onde eu cresci, onde eu vivi até aos meus 14 anos, e então conhecia bem aquela zona. E o que é que eu fiz? Eu fiz um investimento muito grande e coloquei lá um outdoor, um 6x3, ok? Portanto, pedi a alguém ligado ao marketing para me ajudar na forma de como é que eu iria desenvolver a comunicação. E uma das ideias foi, Miguel, tu tens esta foto espetacular que estás aqui com o laço, porque é que não vamos colocar aqui a tua imagem e esta fotografia com o laço, em vez daquela comum que nós encontramos, que é normal, não é? Que é o consultor com os braços cruzados, ou com a gravata, ou, que era a mais comum. E tomada essa opção estratégica, porque queria captar ali dois produtos, um na Luís Pastor Macedo, ali ao pé do Centro Comercial Moras, e outro no número 18, mesmo na Alameda, um 5º piso, que estava a ser vendido pela concorrência, ok? Que estava a ser vendido pela concorrência. E eu queria captar ali, queria ter ali um forte posicionamento ali naquela zona. E fiz um investimento muito grande, portanto, como sabem, um outdoor 6x3 numa das Alamedas, mensalmente não é barato, ok? Portanto, ascende aos milhares de euros, e foi uma tomada de decisão que eu tomei. Curiosamente, estava muito bem situado, estrategicamente estava muito bem posicionado, porque aquilo, como é um cruzamento com semáforos, todas as pessoas paravam ali. E eu, após ter captado, e ali não havia muita possibilidade, porque o cliente que saía da Alameda do número 18, para depois ir apanhar a segunda circular, tinha que passar pelo careca do laço, ok? Não tinha hipótese. O que saía da Luís Pastor Macedo também tinha que passar por mim, e paravam naquele semáforo. Bom, ocasionalmente estaria verde e conseguiam, e seguramente seguiriam, não é? Mas durante 2 ou 3 meses
deram sempre ali de caras comigo. E como eram fisbos, ou seja, como a do Luís Pastor Macedo é um fisbo, houve uma maior facilidade de captação. O outro, efetivamente, não era de uma outra agência, e depois até acabou por ser a senhora que acabou por me contactar. Como é que chegamos ao Senhor do Laço? Porque, posteriormente, eu estou a captar efetivamente um contacto telefónico, através de um fisbo, junto ali às finanças do Lumiar, um T4 para 435 mil euros. Era um médico dentista também. E quando consigo agendar e alinhar a primeira reunião com ele, trocámos obviamente algumas impressões. A propriedade já tinha estado a ser promovida pela Remax, portanto eu na altura estava na Remax, estava na Prestige também, já tinha estado a ser promovida pela Remax, e a experiência que ele teve com a marca, não é com a marca, portanto com os consultores na altura, efetivamente não tinha sido a melhor. Eu fui com a minha colega de trabalho, que era a Sónia Eugénio, portanto que era a pessoa que me ajudava também, não só nas vendas, mas em toda a componente processual e jurídica. Se nós colocarmos aqui uma escala de 0 a 10, sendo que 10 é top mundial, a Sónia, toda esta componente é 11, ou 12, ou 15, ok? É mesmo excepcional, é uma pessoa com muita tranquilidade e com muita experiência para gerir toda esta componente processual. Em reunião no imóvel, portanto, com o proprietário, obviamente eu utilizei um bocadinho aqui a minha tarimba comercial e utilizei a estratégia que estava a utilizar, o investimento que tinha feito. E disse ao seu proprietário, portanto, se efetivamente o senhor cruzar ali à frente do Polido Valente, e ele disse-me assim, sim senhora, Sr. Miguel, já sei o que é que me vai dizer. Você é aquele careca com um laço que costuma estar ali. Já passei lá imensas vezes, estava mesmo para ligar. Não precisa. Eu venho de encontrar as suas necessidades. Já cá estou. Estou aqui mesmo para isso, para o ajudar nesse sentido. E esta expressão do Senhor do Laço, porque careca já toda a gente sabia, já eu era conhecido, não é? Esta expressão do Senhor do Laço pegou. E eu comecei a desenvolver, não só nas minhas campanhas de marketing digital, portanto nas redes sociais, desenvolver toda esta comunicação do Senhor do Laço, como também sempre que há uma escritura ou havia uma escritura, as minhas capas têm uma forte componente de marketing pessoal, portanto quando é feita uma escritura as pessoas efetivamente levam a minha imagem corporativa, onde efetivamente está lá a tal imagem com o Senhor do Laço e a dizer mesmo o Senhor do Laço e obrigada, portanto, e foi assim que foi desenvolvido. A componente de marketing pessoal tem uma componente muito forte neste mercado, ok? Porque o Bob Marley disse o seguinte: vocês riem-se de mim porque eu sou diferente e eu rio-me de vocês porque vocês são todos iguais, não é? Exatamente. E há uma constante repetição, são cópias, são réplicas de tudo aquilo que já existe. Toda a comunicação, toda a postura, a forma de trabalhar e a comunicação é muito idêntica no mercado imobiliário. E quem não estiver efetivamente distanciado desse modelo vai ter os resultados básicos, não é? Vai ter os resultados medíocres, portanto, que todos os outros têm, e a componente do marketing pessoal é uma componente diferenciadora, mesmo dentro das agências, ok? Mesmo dentro de uma Remax, de uma 121, de uma KW, agora de uma recém-chegada Zoom, ok? Tu podes utilizar a força da marca, efetivamente, mas tens que utilizar a tua marca pessoal para irmos de encontro àquilo que falámos, não é? Porque é que te escolhem a ti e não escolhem os outros. Então, aquilo que tenho agora para te colocar como questão tem muito a ver com este processo do depois. Tu tens este processo da marca pessoal que te ajuda a chegar às pessoas, e as pessoas vêm até ti, e hoje em dia, felizmente, já há muito o passa-palavra, não é? Sim. Mas acredito e sei que o teu negócio não acaba na escritura. Há algo depois. E o que é que tu fazes de diferente, porque estamos a falar em diferenciação, o que é que tu fazes de diferente no pós-escritura? Ou seja, depois da pessoa ter entregue as suas chaves,
o que é que tu fazes de acompanhamento a estas pessoas para que elas se continuem a recordar de ti, para que mais tarde te possam recomendar? Sim, portanto, existe o chamado follow-up ou um acompanhamento, já se calhar talvez um pouquinho mais à distância, mas sempre com uma componente pessoal. Portanto, eu vou sempre tomando notas de tudo o que é possível para criar relação e para fortalecer cada vez mais a relação. E tenho cuidado sempre de perguntar como é que estão, ou os pais, ou se correu tudo bem com a propriedade, em que ponto da vida é que neste momento eles estão, se estão compradores, se estão vendedores também, e tento manter esta proximidade. Obviamente, não com uma regularidade semanal ou mensal também, para não se tornar claro. Cansativo, e aí sim as pessoas vão perceber que tu estás a vender, ok? E aí já não há uma cultura, aí já existe uma cultura comercial e não uma cultura relacional, ok? E é este desenvolvimento de relação que depois acaba por ser muito engraçado, porque as pessoas depois seguem-te nas redes, deixam obviamente alguns comentários também positivos, não só da componente profissional, mas também da componente pessoal que tu partilhas. E todas essas ideias e todas essas estratégias têm que ser mantidas. Como é óbvio, quando tu já tens uma carteira de clientes muito vasta, muito extensa, e quando fechas muitos negócios por ano, é normal que não consigas, obviamente, dar acompanhamento, portanto, a todos. Mas essa forma, esse cuidado, o contacto, tem que estar presente. Mesmo que seja trimestral ou semestral, terá sempre que se manter aqui um contacto via Facebook, via telefónica, mais pessoal, menos pessoal. Mostrar tu aqui. É importante, e eles perceberem que estamos no negócio, que nos mantemos, que somos profissionais e que efetivamente a transação não terminou ali. Portanto, mantém-se alguns contactos e que estamos sempre disponíveis, nunca estaremos demasiado ocupados para os receber, no caso de efetivamente deles precisarem. Como disse, e ainda encontro um bocadinho à história que estava a partilhar contigo, esta referência que tenho, que eu obviamente não consegui dar seguimento, aliás, dei seguimento ou reencaminhei para uma pessoa mais especializada, obviamente, naquela zona do que eu, vem muito por aí. Portanto, o contacto ainda se mantém, ainda vamos, obviamente, trocando algumas mensagens para mantermos a chama da relação comercial, obviamente viva e consigamos passar a referenciação de uns para os outros, ok? É um trabalho de grande compromisso e é cansativo, ok? As pessoas não têm ideia porque requer, lá está, disciplina, compromisso, obrigatoriedade, ok? Consistência, porque senão a determinada altura efetivamente as pessoas vão se esquecer de ti e vão perceber que tu estavas lá único e exclusivamente para a comissão. Faturar, okay? Exatamente. Miguel, nós falámos em off antes de começarmos um pouco do mercado. Eu agora pergunto o que é que tu vês a acontecer no mercado onde tu atuas, nos próximos 12 meses. Para onde é que achas que, tendo em conta a situação atual do mercado imobiliário, para onde é que achas que nós nos dirigimos daqui a 12 meses? Muito bem. A análise que eu faço, do mercado imobiliário, eu tenho que falar, obviamente, da zona onde eu trabalho maioritariamente, não é? Que é a Grande Lisboa, é a grande cidade de Lisboa, e agora também inicialmente começámos a trabalhar a zona periférica, mais margem sul do Tejo. E porquê? Também tem uma componente estratégica. Portanto, nós percebemos e sabemos por experiência que o mercado em Lisboa é sempre um mercado muito dinâmico, apesar de existir já um abrandamento bastante expressivo, portanto, na componente da procura de imóveis, que tem muitas variáveis, não é? Mas nós sabemos que, por exemplo, o ano 2018 teve 2 semestres completamente antagónicos. O primeiro semestre ainda foi um semestre muito ativo, muito dinâmico, e depois o segundo semestre de 2018 já se começou a sentir
E isto era do conhecimento comum, portanto, as pessoas que estavam no mercado e que trabalham no mercado a sério e são hipócritas ou não estão a ser realistas, ou estão a viver uma mentira ou a vender uma mentira para o cliente, se continuarem a dizer que o mercado ainda está em alta e que tudo se vende a qualquer preço. Portanto, não. Já está a ajustar, cada vez mais nós sentimos que há uma maior não desvalorização do património, porque efetivamente o património foi valorizado de uma forma muito rápida e agora nós estamos a fazer o ajuste naturalmente para um real valor de mercado, quando nós vivemos ainda aqui um bocadinho toda aquela onda repercutora dos grandes fundos de investimento que tiraram os seus capitais do banco e começaram a investir em património, não é? E um crescente procura também do mercado internacional, por todas aquelas componentes turísticas que Portugal tem, não é? Destas componentes que aportela também muitos clientes do mercado internacional e do mercado estrangeiro para Lisboa. A empresa que eu represento neste momento está sediada, nós estamos sediados ali em Vila Nogueira de Azeitão, tem essa componente estratégica, portanto houve uma pressão imobiliária muito grande no centro de Lisboa, houve muitos proprietários que venderam os seus imóveis, portanto pagaram as hipotecas que tinham ou não, ou fizeram simplesmente um encaixe financeiro e com essa almofada financeira investiram em propriedades se calhar tão boas ou melhores até na zona periférica de Lisboa. Posso dar aqui alguns exemplos, por exemplo, Azeitão, Palmela, Pinhal Novo, Montijo, e ainda ficaram com alguma capacidade, portanto, aquisitiva, com alguma capacidade financeira, para fazerem, obviamente, aquilo que acharem por bem fazer. Sendo que estamos a 20 ou 30 minutos de Lisboa, não é? Portanto, essa pressão imobiliária que houve em Lisboa começou-se a sentir em toda a zona periferia. Para quem não sabe, a Amadora cresceu 14%, não é? Portanto, há 5 ou 6 ou 7 anos atrás, ninguém queria ir para a Amadora. As pessoas não queriam adquirir, nem queriam comprar propriedades na Amadora. O Barreiro é outro exemplo, portanto, também cresceu imenso. Vende-se imóveis no Barreiro todos os dias, não é? Temos aí um colega que é o Bruno, que farta-se de vender, Bruno Alexandre, penso que é Bruno Alexandre, farta-se de vender também na zona do Barreiro, e ainda bem. Portanto, isto é a réplica, vá lá, é a consequência da pressão imobiliária que houve em Lisboa e que agora se está a refletir. Portanto, eu penso que Lisboa já está efetivamente a ajustar. Acredito que até ao final do ano e nos próximos 12 meses que ainda irá ajustar um bocadinho mais. Agora estamos a sentir este crescimento grande na zona periférica, também desde 2017 que tem que se vendido bastante. Continua e ainda mantém um pouco esse interesse nesta zona periférica, por esse motivo mesmo, porque as pessoas estão a sair do centro de Lisboa e a ir para a periferia, não só para a margem sul, Odivelas também, Loures, também está a acontecer muito, e essa nossa localização, apesar de eu ser especialista na zona de Lisboa, nós quisemos sediar também para abrangermos aqui um bocadinho o mercado novo e a construção nova em Azeitão, e também é importante porque consegues saber, se conheces as necessidades de alguém que vive em Lisboa, que possivelmente pode estar interessado em fazer a tal mudança para a periferia. Como tal, sabes normalmente quais são as necessidades destas pessoas sim. E o que é que elas procuram mesmo sendo na periferia. Perfeitamente. A procura, e que vem, efetivamente, vem à procura também de qualidade de vida e de uma vida diferente que não teriam no centro de Lisboa. E daí o crescimento nestas vertentes e na zona, obviamente, e na zona periférica. Muito bem. Miguel, tenho a última questão, que tem a ver com a empresa que representas, que é o da Sellers, como fundador. O que é que vês acontecer nos próximos 12 meses também para o da Sellers? O que é que esperamos do da Sellers? Pronto, vem de encontro um bocadinho à resposta que demos anteriormente. Portanto, a da Sellers foi constituída entre mim e um colega, que é o Miguel Reis, que também vinha de uma outra portanto, marca, de uma outra agência. Ele, sim, perfeitamente confortável com o mercado aqui na zona, nomeadamente ali na zona da margem sul, na zona periférica, muito habituado a trabalhar
com a construção nova, e eu habituado a trabalhar com o centro de Lisboa e com Lisboa, portanto, em si. E nós quisemos juntar o melhor dos dois mundos. Não só continuamos a trabalhar em Lisboa, que temos, e como partilhei contigo, ainda ontem estive a ver um T2 lindíssimo vista-view no Parque das Nações, no edifício Ecrã, temos várias entradas, um T3 no Restelo, imensas propriedades, Campo Lide, Campo de Ourique, imensas propriedades que nós estamos e que continuamos, obviamente, a trabalhar. Esta definição estratégica de termos lá os nossos escritórios é para isso mesmo, é porque há pessoas que estão a sair do centro de Lisboa e que estão a vir para a zona periférica e estamos por bem estrategicamente, era ali que devíamos estar. Porquê e de que forma é que nos vemos nos próximos 12 anos? De encontro a tudo isto que nós temos falado, acreditamos que a zona periférica, os valores e a procura ainda se irão manter nos próximos, sei lá, 2, 3 anos, ainda vai demorar se calhar mais um bocadinho até ajustar. Onde, efetivamente, também já conseguimos perceber algum ajuste no valor de determinadas propriedades. E o interesse também, por parte dos compradores, também cresceu. Portanto, e falávamos em off, está diretamente relacionado com o índice de confiança dos compradores, não é? Um comprador que quer sempre fazer um bom negócio, não é? Portanto, não só quer comprar uma propriedade ou património, mas há muitos compradores que a visão é unicamente de investimento e financeira, não é? E efetivamente querem um ativo financeiro, neste caso para aquilo que agora também está a crescer muito, porque há escassez de produto, para o arrendamento, não é? Em método de rentabilidade. Por isso achamos que a zona periférica e a margem sul, que é onde nós estamos um bocadinho mais concentrados, ainda vai ter aqui algum enquadramento não digo de valorização, mas com bastante interesse e com bastante procura, e que assim seja, não é? Para bem do mercado imobiliário todo. Não só, porque acaba por ter uma repercussão direta também com Lisboa, não é? Porque quem está a vender em Lisboa tem que comprar, não é? As pessoas não vão ficar na rua. E ganham efetivamente os consultores e os clientes que vendem em Lisboa, porque conseguem concluir a venda de um imóvel, e ganham também os que estão na zona periférica, porque têm que receber esses compradores, ou esses vendedores, neste caso, quem vendeu e está a querer adquirir. Na zona. Muito bem. Miguel, eu vou terminar com algumas palavras, porque também para que entendam aqui um pouco de onde é que nasceu esta necessidade desta entrevista. Eu, como diretor na Tipifel 121, apresentava muitas vezes a tua imagem como um exemplo de alguém que trabalha muito bem a marca pessoal. E vou referir aqui um caso muito específico, eu se calhar depois adiciono a imagem inclusive, sei que consegui encontrar nas tuas redes sociais, que era um dia em que tu fizeste provavelmente um CPCV, Sim. em que foste tirar o café aos teus clientes. Muito bem. E por algum motivo alguém tirou esta fotografia e colocou online. E isto para mim significou muito, porque nós temos que ser a personificação da nossa marca, temos que respirar aquilo que comunicamos. Muitas vezes, lá está, não basta o acessório, temos que ser genuínos com aquilo que está a acontecer. E quando te vejo com o laço, sei que é algo especial, sei que é um momento especial. Exatamente, é um dia especial e tem todo um significado. E eu uso muitas vezes uma palavra nas formações que dou, que é uma palavra que repito constantemente, que é a palavra serviço. Nós temos que servir, e ao servir, mais tarde, poderemos ter a sorte de sermos compensados financeiramente. Sim, e havemos de ser. Exatamente. E, portanto, tu, ao usares este laço, a mensagem que me passas é a mensagem de excelência. Servir com excelência. Pelo menos foi sempre essa a minha leitura. Sim. E por isso quis muito ter esta entrevista e agradeço-te mais uma vez por podermos estar aqui a conversar neste dia fantástico que vocês não conseguem ver, mas estamos aqui num local fantástico na Herdade da Aroeira e agradeço-te este momento, Miguel. Obrigado. Obrigadíssimo. Bom, vou terminar então esta entrevista. Esta foi a terceira entrevista, desta feita com o Miguel Vieira, o fundador da Sellers. Aquilo que vos proponho é que coloquem as vossas observações nos comentários a este vídeo. Se tiverem essa vontade, e acredito que tenham ficado com vontade de conhecer um pouco melhor o Miguel, para quem não o conhece,
aconselha que o procurem nas redes sociais e também procurem esta agência que nasceu há muito pouco tempo, em abril, que é o The Sellers. Façam o favor de seguir, de acompanhar o Miguel, de acompanharem o FISBO e em breve teremos uma nova entrevista para vocês. Espero terem gostado, desejo a continuação de um bom dia e bons negócios. Até à próxima.